Como que você fez para ter essa maturidade, assim, de ser tão novo e não ser tão emocionado? Quando eu fazia ensino fundamental e médio, eu talvez era um dos alunos mais odiados da escola. Eu sempre falo, pô, é melhor uma verdade amarga do que uma mentira doce. Nem tudo vai dar certo, só que não vai dar certo tudo se eu desistir em algum momento. Então eu ia tentando coisas diferentes, e algumas delas iam dando certo, a maioria dando errado. E como que a galera que tá nessa parte de infoproduto poderia se aproveitar melhor do tráfego orgânico? Por que a minha produção de conteúdo é funcional? Porque eu não fico inventando moda. Salve, salve! Mais um episódio aqui do podcast Arsenal de Mentores. Hoje eu tô aqui com o Yezer, uma das pessoas que mais entende de tráfego orgânico no país. Ele manja muito de redes sociais, publicidade, e eu acho que ele tá muito bem nessa interseção da Creators Economy com essa parte dos infoprodutos e tal. Então, ele sabe muito bem o lado melhor dos influenciadores e o lado melhor da galera que faz infoproduto. E ele tá aqui hoje para dividir com a gente um pouco dessa sabedoria. Muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite. Mais uma vez. Hoje vamos falar de coisa boa aqui nesse podcast, hein? Não, vamos aí. Então, Cara, me conta um pouco assim, você é um cara que muito jovem e logo você se aproximou do que eu chamo de núcleo de poder. Eu falo assim, pô, todo mercado tem um núcleo de poder e você se aproximou muito rápido das grandes marcas, você se aproximou muito rápido dos grandes influenciadores. Como que foi esse caminho para você desenvolver esse network, mesmo quando você ainda era praticamente um adolescente? Eu acredito muito, Vinhas, que para que a gente possa se aproximar de uma pessoa que ela tem algum nível de poder ou algum nível grande aquisitivo, você precisa ser bom em algo. Eu não acredito que dá para construir network uma pessoa que não sabe nada e não é bom em nada. Mas há muito tempo eu havia vindo construindo algo que eu era muito bom, que era justamente mexer com rede social, né? No meu caso, o Instagram. Então eu era muito bom nisso. E muitas vezes melhor do que muitas outras pessoas que tinham audiência, mas que quando você perguntava, olha, como que você fez isso? A pessoa não sabia muito bem responder. Então, antes de me aproximar de qualquer pessoa, eu era bom em algo. E não que eu tivesse me preocupado em ser bom em algo para me aproximar de alguém. Mas com toda certeza foi isso que me fez ter mais facilidade de poder conversar. O fato que você era bom demais para ser ignorado. Eu acho que seria essa a frase. Sim, eu me preocupei em ser bom em algo para conseguir agregar algo para as pessoas. E isso também impacta em como você vai conversar com as pessoas. Às vezes as pessoas elas querem conversar de tudo, falar assim, cara, como que eu vou conversar com o Vinha sobre negócios, sobre lançamentos? O cara entende muito mais do que eu, no máximo eu posso dar algumas ponderações, algumas considerações, mas não tenho nem o que falar contigo nesse caso. Agora, poderia falar contigo sobre rede social, poder conversar de igual para igual. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente decide conversar com outras pessoas que a gente quer se aproximar. Porque pelo excesso de informação, por querer falar demais, né, que já dizia nossos avós, por querer falar demais, existe até uma frase lá que o burro morre pela língua, alguma coisa assim, e é tomar esse cuidado, né? O peixe morre pela boca. É verdade, essa palavra aí, essa frase. Então, eu tenho muito esse cuidado de cuidar com as coisas que eu estou falando, porque muitas vezes pelo excesso de arrogância, excesso de ego, você pode acabar queimando uma futura boa parceria com uma pessoa. E antes até, né, a gente estava conversando aqui sobre não fechar as portas, porque é justamente, eu acho que assim, tem alguns pontos que mexeram muito na minha vida. Um deles é não fechar as portas e uma segunda coisa é ser generoso de verdade. Acho que a gente tem que separar momentos pra gente ser uma pessoa generosa, ajudar outras pessoas. Que não ficar só no toma lá da cá. Exato, não ficar tipo, eu vou me aproximar do Vinhas porque ele tem uma coisa pra me agregar. Esse tipo de pensamento nunca dá certo. Agora, se você começa, eu vou ajudar essa pessoa aqui, mas o que ela vai me dar em troca? Cara, eu não tô pensando nada em troca. Pode ser que algum dia ela me ajude? Pode ser, mas não tô pensando nisso. Então, separar um tempo na sua vida pra ser generoso e outro tempo para você não fechar as portas que você um dia abriu. Por mais, e eu nem quero falar palavrão, mas por mais otário que a pessoa tenha sido contigo, saia falando bem. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer para conseguir fazer bons negócios. Eu falo que a coisa que mais me ajudou a fazer isso foi viver a vida sob primeiras intenções. Que é mais ou menos isso. Em vez de você chegar na pessoa e já pensar assim, vou fazer isso pra ela porque ela vai me dar isso, vou fazer isso pra ela porque ela vai me dar isso. Porque você, no final, nunca sabe quem é a pessoa que vai te ajudar. Muitas vezes uma pessoa que você nem imagina que poderia te ajudar e tal, é aquela pessoa que vai te ajudar. Cara, quando eu fui entrar no marketing digital,
primeiro curso que eu comprei custava R$5.000 na época, isso foi em 2015. Cara, o cara que me emprestou dinheiro para fazer isso era um cara que dirigia as vans do Arnaldo Antunes. Então, tipo assim, pô, nem era um cara que eu pensava assim, pô, vou fazer um networking com o cara e tal. E o cara foi mó brother, assim, eu liguei pra ele, eu pensei assim, pô, eu quero fazer esse curso, eu não tinha grana na época, tava sendo uma situação difícil na empresa que eu tava. Aí eu peguei meu telefone assim, eu falei assim, eu vou doar o Z e pedir pra todo mundo. Aí eu apertei assim no ar, era Adilson. Aí eu liguei pro Adilson e falei, Adilson, cara, você me empresta aí o seu cartão? Ele falou, pô, empresta, mas pra quê? Eu falei, eu vou comprar um curso. Ele, onde que é o curso? Eu falei, não, é na internet. Ele, você vai pagar R$5.000 pra assistir vídeo? Aí o cara, tipo assim, não entrou na cabeça dele, mas no final ele me emprestou e, pô, fez toda a diferença. E, cara, assim, você se aproximou logo de muitas pessoas grandes, né? Você é muito referenciado, sei lá, pelo Sobral, pela Priscila Zilo, pelo Thiago Nigro, pelo Joel J. Você chegou em muita gente grande rápido. E qual que é o problema que eu vejo, assim, das pessoas? Quando ela se aproxima de alguém muito grande, ela fica sendo emocionada, assim, e ela já se coloca naquele lugar, assim, que ela tá abaixo da pessoa. E aí não tem como desenvolver uma relação se você se coloca abaixo da pessoa logo no começo. Como que você fez pra ter essa maturidade, assim, de ser tão novo e não ser tão emocionado? Teve um momento, o Nigro, uma vez, ele me fez um convite para ir no evento presencial dele. E eu fui nesse evento presencial. Quando eu cheguei lá, ele me levou pra... Ele não, né? O time dele me levou pro camarim, tipo onde ficavam as pessoas mais relevantes do evento. Famosos, né? No digital. E aí tinha um cara lá que era o Joel J. E eu admirava muito o trabalho dele. Afinal de contas, eu ganhava muito dinheiro antes, só que eu gastava todo o meu dinheiro em jogos de videogame. E eu gastava muito dinheiro mesmo, tá? Sério? Mas você era tipo viciado? Eu era viciado. Eu passava... Basicamente, a minha vida era postar no Instagram, eu ia pra faculdade, eu tinha tempo com a minha namorada e eu voltava pra jogar videogame. Era só isso que eu fazia. E eu não queria mais fazer nada diferente disso. E aí o Joel tava lá e o Joel, ele tinha começado a colocar um hábito em mim que era acordar cedo. Ter um hábito de fazer algum esporte, tomar banho na água gelada, inclusive. E ele tinha feito uma mudança radical na minha vida, né? Eu era uma pessoa que jogava o tempo inteiro e comecei a fazer as coisas diferentes. E aí eu vi ele no evento. Quando eu vi o Joel no evento... Eu tava muito emocionado. Eu falei, cara, esse cara mudou minha vida, como que eu vou chegar nele? E eu cheguei super emocionado, mesmo, igual você acabou de falar. Joel, desse jeito. Joel! Eu sou seu fã, velho, meu Deus, deixa eu te dar um abraço aqui, me dá um autógrafo. E foi desse jeito. E o Joel falou uma palavra, uma frase, né, que mudou completamente a minha forma de posicionar. Ele falou assim, eu não sei quem você é, mas se você tá aqui nesse lugar, você é alguma pessoa importante. E você não deveria estar se posicionando dessa maneira. Ele falou alguma coisa nesse sentido. E ele só precisou falar isso pra mim. Pra eu entender justamente que, apesar de admirar pessoas e ser fã de algumas delas, eu não precisava me posicionar daquela maneira. Porque isso justamente iria impedir próximos negócios. E impedir a pessoa de ter um relacionamento com você futuro. Porque ninguém vai querer ser brother do cara que é... Ou fazer seu negócio, fã emocionadão, assim, né? Exato. E foi a partir daí que eu mudei muito a minha forma de posicionar com relação a outras pessoas. Então, assim, eu admiro muitas pessoas no mercado, como, por exemplo, o Wendel Carvalho. O primeiro infoproduto que eu comprei, que foi um evento presencial dele, inclusive tá na minha conta da Hotmart, tipo, eu posso provar. Protagon? Foi o primeiro evento, e a minha avó que me deu o dinheiro para comprar, ela que tinha cartão de crédito, eu não tinha, né? Foi o primeiro evento, e foi ali que começou a minha mudança. E a primeira vez que eu vi ele, na verdade, até deu uma emocionada quando ele começou a me seguir. Foi muito engraçada essa história, porque quando eu me aproximei do Thiago, ele começou a falar bem de mim para algumas pessoas do mercado. E uma dessas pessoas que começou a ouvir falar de mim foi o Wendel. E aí teve uma vez que o Wendel começou a me seguir. E aí eu ficava, todo dia entrava na conta do Wendel e falava assim, cara, ele tá me seguindo ainda e tal. Só que teve um dia que ele parou de me seguir. Aí machucou o coração. Esse dia eu fiquei muito triste, velho. Eu falei, cara, eu ainda não entendi como é que funciona esse jogo. Eu ainda tô me emocionando por uma coisa que é um detalhe. Aí depois de um tempo ele voltou a me seguir de novo. E aí eu comecei a ajudar ele em algumas questões, né? Enfim. Mas é muito importante a gente entender o nosso lugar. Se você é muito bom em alguma coisa, as pessoas elas também precisam de você. Você consegue agregar algum valor. Então, essa questão de posicionamento é muito importante porque ela te dificulta algumas negociações. E uma vez eu escutei também uma frase de uma pessoa que ela falava que assim, quando você vai fazer um negócio, pensa num relacionamento com um gorila. Então, tipo, pensa um gorila é um gigante, né? Se você não tomar cuidado com as palavras que você fala, a outra pessoa se torna um gorila numa negociação. E aí vai tentar fazer um negócio com um gorila que é bem maior que você.
vai ser tudo sobre as condições dessa pessoa. Então, você sempre tem que tomar cuidado com o que você fala, a forma que você fala, o jeito, né? Então, isso tudo fez com que eu tivesse essa cabeça de, tá, eu preciso cuidar com o que eu tô falando aqui, porque em algum momento eu posso fazer um negócio com essa pessoa. Então, também tem esse cuidado. Pô, eu escutei uma outra analogia de negócio com o gorila. Eu tenho um amigo meu que vendeu a empresa dele para um grupo, tipo, bilionário. E aí ele tava mó nervoso, assim, no meio da negociação e tal. E aí o cara que ele contratou pra ser tipo um advisor dele, falou pra ele, cara, você quer vender seu negócio pra esse grupo? Cara, é que nem transar com o gorila. É isso aí, só não queria falar esse termo. Aí ele falou, mas como que é transar como que vai ser transar com o gorila? É do jeito dele. É do jeito que ele quiser. É isso, é exatamente essa frase. Então você tem que ficar na manha, assim, se você é ficar muito, se exaltando muito... Esse é o ponto. Se você for muito emocionado, não fizer as coisas com cautela, é isso que vai acontecer. Só que a gente sabe que uma negociação ruim pode gerar um problema no futuro, né? Então, a sua emoção vai gerar um problema que depois você vai ver... É tudo um jogo de controlar a emoção. É, total. E é o mais difícil, né? E como que você faz pra você... Você tem algum cuidado, assim, específico com a sua saúde mental? Porque, cara, eu sempre penso isso, né? Que a nossa psique não foi feita pra gente ser ou admirado... ou hateado, odiado por sei lá quantas mil ou milhões de pessoas. E você passa muito por isso de várias maneiras, né? E desde que você é pré-adolescente. Tem até aquela história lá que você fez o perfil e os caras ficavam falando que você era feio quando você era adolescente. Pô, imagino que isso deve ter mexido muito com você. Porque até numa pessoa adulta isso mexe, imagina num adolescente. Eu acho que assim, a minha vida... Eu acredito muito em Deus. Eu não sei qual que é a sua religião, a religião das pessoas que estão assistindo, mas eu só acredito muito em Deus. Eu acredito que a minha vida ela foi preparada para que em algum momento eu tivesse sucesso. E eu, de fato, acredito nisso. Quando eu fazia ensino médio... Eu acredito que isso já é metade do caminho andado. Sim. Quando eu fazia ensino fundamental e médio, eu talvez era um dos alunos mais odiados da escola. Por quê? Eu já ganhava dinheiro e possivelmente eu ganhava... Algumas vezes eu até ganhava o mesmo salário que um professor meu ganhava. Só que assim, eu nunca tinha ganhado dinheiro de verdade. Esse era o primeiro contato. E já era muito dinheiro. Então o que começou a acontecer? Eu comecei a gastar dinheiro com as mochilas mais caras. Eu morava, juro pra você, eu morava a menos de 1 quilômetro da minha escola. Aí já meti o Uber Black. Uber Black, toda vez. E o Uber Black antes era Uber Black de verdade. Era o carro preto, era um carro da hora, com ar-condicionado. Então, eu fazia essas graças, mas assim, eu não conversava com a grande maioria das pessoas e eu nem fazia questão de conversar. Tanto é que eu fiz pouquíssimas amizades no ensino fundamental e médio. Com quem eu conversava mais? Com os meus professores. Eu tinha 3 amigos no ensino fundamental e no médio. E foram essas pessoas que foi até o último ano. Então, eu não fazia questão, Vinhas, de fazer amizade com muita gente, porque eu trabalhava muito já nessa época. Então, eu falava assim, cara, minha vida eu tenho esses 3 amigos aqui... Eu tenho que conversar com os meus professores, tenho meu trabalho e pronto, eu volto pra minha casinha e é isso. Tá. Aí depois teve um período que os meus perfis eles começaram a crescer muito. E o que acontece? Um perfil que é muito grande já tem uma alta quantidade de hater, já tem uma alta quantidade de pessoas que amam. Só que como eu vi esses números, por exemplo, eu tenho um perfil meu que atinge 50 milhões de contas mensalmente, um perfil. É muita gente. Então, ali você já vê um monte de gente xingando. Quando você posta alguma coisa, já vê um cara falando assim, meu Deus, o que você tá fazendo? Eu vou te encontrar. E você recebe ameaça, recebe um monte de coisa ali. Só que eu já tava pronto pra isso. Porque quando eu criei meu perfil pessoal, que é o perfil que as pessoas me conhecem hoje, eu não me assustava com os números. Porque eu já tinha visto isso tudo muito pior. Então eu falava, cara, tô só criando um perfil aqui, eu sou uma pessoa irrelevante perto de tudo, todo o impacto que eu já havia gerado. Então... Eu sou só mais um. Então, isso foi construindo em mim uma mente mais... Não sei nem se a palavra é resiliente, mas eu vejo as coisas com mais normalidade, por já ter passado por isso antes, né? Certo. E o lance do perfil pessoal gerou um impacto bem grande na minha vida, porque quando eu tinha acho que uns 16 anos quando esse fato aconteceu, 15 para 16. O meu objetivo era fazer o meu perfil pessoal, que era de jovem ali, ser reconhecido. E a minha ideia não era boa o quanto eu achava que era, porque as pessoas não queriam me seguir. Elas me achavam feio, né, se comparado com outros jovens que eu divulgava na época. E não deu certo. E a minha vida também foi repleta de coisas que eu tentava e não dava certo. E isso também acho que me ajudou a construir essa mente que eu tenho hoje, porque nem tudo vai dar certo. Só que não vai dar certo tudo se eu desistir em algum momento. Então eu ia tentando coisas diferentes. E algumas delas iam dando certo,
a maioria dando errado, e eu fui começando a entender, vou receber não, vou receber crítica, vão ter pessoas que não vão gostar do que eu faço. Na escola mesmo já era assim. Então isso tudo construiu essa pessoa que eu sou, mas acho que é isso, né? Eu acredito muito em Deus que as Então coisas... você acha que segura a sua saúde mental para você não se abalar emocionalmente quando toma hate ou quando o número não é o que você está esperando? Você acha que é a questão que você se agarra na espiritualidade? É, a minha fé, com toda certeza. Porque assim, Vinhas, eu também não tive um pai presente. A minha família sempre foi muito distante. Uhum. A minha mãe me teve aos 16 anos. E a minha mãe, quando ela me teve, ela me deixou ser criado pela minha avó. E a minha avó, né? Uhum. Já tem muito mais idade do que você. É muito mais difícil você conseguir se conectar com uma pessoa que é tão mais velha. Uhum. E durante os 10 primeiros anos da minha vida, eu fui criado pela minha avó. E os outros 10 seguintes, né? Até o 20, eu fui criado pelo meu avô. Então, sempre houve essa desconexão muito com a minha família, porque ou eu estava sendo criado por uma pessoa mais velha, né? Uhum. E aí eu estava ali naquele momento de, cara, eu preciso de ajuda de alguém, eu preciso que alguém me dê alguma informação. Uma direção. E nesses momentos eu tenho certeza, assim, para te dizer que o meu caminho foi guiado por Deus, porque não tem outra explicação, sabe? Eu não consigo te dizer, mas eu fiz isso. Não, eu não fiz nada diferente, eu só estava tentando ganhar dinheiro. E as coisas foram dando certo porque eu também fui muito resiliente. Aí quando eu digo isso, eu falo, cara, desde quando eu tinha 15 anos que eu posto no Instagram pelo menos 7 vezes por dia. Se você for olhar quanto tempo tem que eu faço publicação, se entrar nos meus perfis, vocês vão ver. Tem perfil com 20 mil publicações, perfil com 10 mil, perfil com 15 mil. Porque desde 2013... E antes de você ter equipe, né? Não, isso fazia sozinho. Teve uma época que eu postava 7 conteúdos por dia e eu tinha 2 perfis e eu cuidava de mais 8. Eram 10 perfis ao total. Tô falando de 70 posts por dia. Eu fazia isso sozinho. Então não tinha tempo pra ficar de conversinha, entendeu? Uhum. Vamos pra uma festa. Cara, eu não tenho tempo, eu preciso postar no meu Instagram. E nessa época, tinha até os agendadores lá de publicação, mas eu não acreditava nisso. Eu falava, cara, isso aí vai dar BO pro meu perfil, eu não posso perder. Ainda mais o perfil dos caras que eu tô administrando. Eu falava, cara, vou ter que fazer isso aqui na marra. Então não tinha tempo pra conversa, velho. Tipo assim, ou dá certo isso aqui, ou ferrou, entendeu? E eu fiz até dar certo. Foi muita transpiração, assim, né? A galera fica pensando que é uma coisa muito assim, 20 mil publicações, 15 mil publicações. Em cada perfil, né? Eu posso dizer que eu trabalhei muito, assim, durante muito tempo. Você tem 25 agora, né? 25 anos, eu comecei com 15. Tem 10 anos. E você falou esse lance do seu pai, assim. Eu tive meu pai, assim, perto e tal. Só que quando eu era adolescente, deu uma desconectada, assim. E eu vejo que eu tô sempre tentando... Agora que a gente tem filha, assim, né? Meio parecido, né? Minha filha tem 1 ano, só tem 3 meses. E eu vejo que você é um cara super dedicado, assim, em querer fazer diferente, assim, né? Como que você acha que esse lance de você não ter tido esse contato com seu pai impactou negativamente e também positivamente na sua vida? Uma vez eu tava conversando com meu avô e ele disse uma frase pra mim assim: meu filho, se você puder aprender com os meus acertos, faça isso. Mas se você puder aprender com os meus erros, faça isso também. E quando meu avô me disse essa frase, eu não tinha entendido ainda a dimensão que ela tinha e o peso que ela tinha. Mas se você começar a olhar para as pessoas que você vive no dia a dia, o que essa pessoa ela faz que eu acredito ser certo que eu quero replicar? E o que essa pessoa faz de errado que eu não quero replicar? Existe ensinamento nos dois lados. E aí teve uma outra vez que eu escutei uma frase do Wendell que ele dizia assim: a vida te dá presentes o tempo todo. O problema é que às vezes você não sabe abrir esses presentes. E tudo eu comecei a ver como coisas que eu poderia ter de aprendizado. Tá, não tive o meu pai. Tudo bem, só que eu consigo... eu tenho um desenho na minha cabeça do que é ser um bom pai. O que eu gostaria de ter tido. Não que eu vá fazer isso para minha filha porque eu não tive, mas porque isso é devido para ela. Uhum. Então eu comecei a desenhar as coisas. Por exemplo, eu tenho um caderninho, e é verdade isso, eu tenho um caderninho que eu vou anotando algumas coisas. Não tem tantas coisas assim, eu só anoto as que eu de fato acho relevante. Uma vez, por exemplo, eu escutei uma pessoa dizendo assim: se você puder, coloque a sua filha para fazer várias atividades em locais diferentes. A natação, coloca em um lugar. A escola, coloca em uma escola. O judô ou a atividade física, coloca em outro lugar. Porque você vai aumentar a conexão que sua filha tem. Com mais pessoas. Exatamente. Entender mais universos e realidades diferentes. Isso vai fazer com que ela atinja, né, uma
carga cognitiva melhor, que ela entenda as pessoas de uma maneira melhor. Então eu vou notando essas coisas. Talvez eu não seja o melhor pai do mundo. E nem quero ser, eu vou errar em um monte de coisas, mas que a minha filha consiga entender justamente, aprender com os meus acertos e com os meus erros. Então eu vivo dessa maneira, pensando que a minha filha pode aprender desses dois aspectos, não querendo ser perfeito, porque não dá pra ser. Claro. E eu acho que o maior erro dos pais é querer ser perfeito, sabe? Você não vai conseguir, velho. O meu não conseguiu e eu sou grato também ao meu pai, apesar de não ter tido ele por perto. Porque acho que eu sou uma pessoa muito grata, é uma virtude que eu tenho. O meu pai, ele não foi presente pelos motivos dele, mas ele me deu a maior bênção que alguém poderia ter me dado, que foi justamente a minha vida. E só por isso eu já deveria ser grato para ele pro resto da minha vida, independentemente de qualquer outra coisa que ele venha a ter feito. Mas ele já fez a melhor coisa que ele poderia ter feito. E só por isso eu já deveria ser grato. Então, eu sou uma pessoa muito grata. Eu acredito que a gratidão é uma virtude difícil de ser alcançada. Isso que eu ia perguntar, mas você acredita que isso é uma coisa que nasceu com você, de certa maneira, ou você foi desenvolvendo à medida que você foi ficando mais velho? Acredito que isso tem a ver muito com a minha avó. Que eu sempre via a minha avó sempre sendo muito grata às pessoas que faziam algo por ela, sabe? De agradecer mesmo, de se importar, de levar o nome dessas pessoas para onde você vai. Como, por exemplo, você citou, né, nomes aí que eu já tive próximo, o próprio Nigro, o próprio Joel, a própria Pri, o Pedro, que são pessoas que, cara, não me resta nada a não ser falar bem dessas pessoas. Claro. Porque foram pessoas que mudaram a minha vida completamente em momentos diferentes. Cara, esses dias eu até vi uns stories que eu fiz há um tempo atrás. Quando eu pisei no escritório do Nigro, eu conversava como se eu fosse um adolescente mimado. E você lembra, inclusive você lembra como que eu era há algum tempo atrás. Aquela pessoa foi se transformando graças a pessoas que tiveram a paciência de falar assim, meu filho, faz diferente. Inclusive, a nossa amizade começou justamente, e a minha gratidão por você começou justamente no dia que você chegou pra mim e falou, cara, você tá fazendo merda, velho. Você tá falando de um jeito que você não deveria estar falando. Você não é o cara mais incrível do digital agora. Você pode até se tornar, mas abaixa um pouco a sua bola. Essa frase sua foi muito importante pra mim. Eu também gosto de escutar coisas que eu preciso escutar. Porque você não tava percebendo, às vezes. Exato. E as pessoas só ficam, tipo, dando tapinha nas costas, né? Exato. Então, você falou coisas que pra mim foram muito impactantes. Eu até queria te fazer uma pergunta, assim. Porque isso é difícil, né? Isso é difícil de ser construído. Como você atingiu essa habilidade de falar o que tem que ser falado pras pessoas? Porque eu vejo que muita gente tem essa dificuldade. Cara, eu sempre pensei o seguinte. Se você tá numa mesa com 10 pessoas, se você conseguir alinhar o interesse de todo mundo e sugerir alguma coisa, você vai ter a palavra, você vai dar certo, você vai avançar na vida. E o único jeito de você fazer isso é você ir se acostumando a falar uma verdade desagradável. E, assim, por exemplo, quando eu fui falar isso pra você, eu tentei falar do jeito menos escroto possível, né? Porque eu não queria te agredir. Então, eu penso assim, vai ter uma pessoa que você fala uma coisa que é verdade, e a pessoa vai falar assim, pô, quem é esse cara pra falar isso pra mim e tal, não sei o quê. E ela vai se afastar de você. Então, se você achar que a pessoa é assim, você não fala. Agora, se você achar que a pessoa... Geralmente, todo mundo que é legal, gosta que chega alguém nela e fala a verdade. Fala assim, cara, ó, isso aqui podia ser melhor, isso aqui podia ser assim, isso aqui podia ser assado. Então, eu acredito que eu fui crescendo muito na vida a partir disso. Porque como todo mundo tem medo de falar a verdade, o fato de você falar a verdade já te tira, assim, da multidão das pessoas que estão lá naquela mentira doce. Então, eu sempre falo, pô, é melhor uma verdade amarga do que uma mentira doce. Porque isso cria um laço de confiança, que é muito difícil você ter isso com uma pessoa que só fica, tipo, te adulando, te adulando, te adulando. Você pode até querer essa pessoa do seu lado, mas você não vai confiar tanto nela. E teve um momento da sua vida... Eu pergunto isso porque isso é uma coisa que, de fato, acho que pode ajudar muitas pessoas mesmo, assim. Teve um momento de ruptura que você teve que vencer isso dentro de você, porque naturalmente a gente quer agradar todo mundo, né? A grande maioria das pessoas quer. Teve uma coisa que você teve que fazer que foi muito difícil, que mudou, assim, a sua percepção sobre isso, ou só foi uma construção mesmo? Não, eu acho que, cara, é uma coisa desde que eu sou adolescente. Porque eu queria... Por exemplo, quando eu era adolescente, eu queria ter uma banda de heavy metal.
que é um negócio difícil de fazer, assim, é um negócio virtuoso, assim, você tem que treinar muito pra fazer. Então, eu queria que alguém falasse pra mim, ó, você não tá tocando direito, você tá fazendo errado e tal. E eu tinha bons professores que faziam isso. Então eu chegava nos meus amigos e falava, cara, você não tá tocando direito, você tá fazendo errado, você isso, você aquilo. E a gente ia crescendo a partir disso. Aí eu me aproximei de uns caras de uma banda que chama Angra. E eu comecei a dar palpite, assim, no negócio dos caras. Os caras eram gigantes, assim, e tal. Só que eu era, tipo, o público deles. Eu era um adolescente que gostava de heavy metal. E aí, um dos caras lá começou a me dar abertura, que é o Rafael, que eu sou amigo dele até hoje. Isso faz mais de 20 anos. 25 anos, quase. E aí eu fui vendo assim, pô, se eu que sou um Zé Ruela, tenho 14 anos, tô aqui falando pro cara que tem banda, que toca no Japão, caramba, na Europa, o que eu acho, o cara tá me dando moral, tá me incentivando, então eu vou seguindo assim na vida. E aí eu fui fazendo isso, e eu acho que isso me levou a crescer, depois como empresário e tudo mais. E também a parada de ler muito. Porque sempre que você lê, assim, se você lê um romance, você vê que aquela pessoa... Você sempre gosta do personagem que fala a verdade. Então eu pensei assim, se eu gosto desse cara, que ele tá falando essa verdade inconveniente, então É verdade. eu vou tentar replicar isso, assim. Cara, você falou uma coisa que é muito verdade. A gente geralmente gosta de pessoas que falaram coisas duras pra gente. Eu tenho isso mesmo. Eu tenho uma CEO dentro da minha empresa, que quando a gente começou a trabalhar junto, uma das coisas que eu falei pra ela foi: eu quero que você me fale as verdades. Eu quero que você me fale palavras que vão machucar, mas que vão me ajudar. E, óbvio, né, durante todo esse tempo, tiveram coisas que ela me falou que eu precisei de alguns dias para me recuperar de coisas que, às vezes, a verdade machuca, mas é melhor a verdade do que... Como que é a palavra que você falou? É melhor uma verdade amarga que uma mentira doce. Exatamente, porque ela dói, só que ela dói por menos... Isso que eu ia falar, ela dói no começo, mas depois você consegue melhorar. Exato. A mentira não dói no começo, mas ela pode te levar a uma coisa muito ruim. Ela pode te arruinar, né? Pode te arruinar, exatamente. Então é do tipo isso, por exemplo, você foi lá num mastermind lá que a gente tava. Aí você fez uma apresentação e tal, você foi meio arrogante. E tipo, você entrou bem depois do Beto da Empíricos, que ele tava sendo mó de boa. E ele tinha acabado de vender a empresa dele por 2 bilhões. Sim. Então, tipo assim, o cara acabou de vender a empresa dele por 2 bilhões pra um banco. Ele foi lá, mó humildão e tal. Aí você chegou lá apavorando, sei lá, você tinha uns 22 anos, 23. E aí ficou aquela coisa do tipo assim, mas claro que eu pensei na hora, eu pensei assim, se eu fosse... Eu pensei, se eu tivesse a idade dele e tivesse ganhado o que ele ganhou, pô, eu com certeza tava até morto, talvez. Então eu achei assim, eu achei que você foi meio arrogante, mas eu achei assim, pô, o moleque é muito novo e tal. Eu pensei assim, pô, se o Beto tivesse na idade dele, ele também seria assim, né? A maioria da gente seria. Então também relevei, mas assim... Você imagina se você fica sendo assim, e ninguém te fala, sua vida toda. Aí bem naquela hora que você precisa fazer um negócio foda na sua vida, uma negociação foda, você é mó mala e aí tipo assim, a pessoa não quer fazer um negócio com você. Verdade. Entendeu? Então é aquela coisa assim, pô, ainda bem que você é novo, tá todo mundo pensando isso, relevando. Agora se você chegar com 40 anos desse jeito, então eu acredito nisso, mas é difícil também, porque... Tem coisas que você não quer confrontar. Às vezes, por exemplo, no próprio casamento. Eu quero o tempo todo falar a verdade pra minha mulher. Mas às vezes você omite alguma coisa. Você tenta evitar aquele atrito e tal, né? Porque... Ou você não quer machucar aquela pessoa. Ou você não quer discutir mesmo. Porque... É isso, né? Vai ter tem que ter um senso, né? Tem que ter uma balança também acho que do melhor momento pra você falar. não escolher a coisa assim, de você ser sincero como uma desculpa de você ser cuzão. Sim. Né? Mas no fritar dos ovos, eu acho que é melhor você conseguir ser o mais transparente possível, assim. Pra toda relação isso ajuda mesmo. Cara, mas você tava falando assim agora há pouco, você falou assim, pô, eu tenho um perfil que atinge 50 milhões de pessoas e tal. Ou seja, você é muito bom numa coisa que a galera do digital, quando eu digo do digital, tô me referindo mais a essa parte de infoprodutos, costuma ser muito ruim. Porque a gente cresceu no digital, assim, muito através de tráfego pago, através de anúncio, através de copies pré-fabricadas, que as pessoas todas estão repetindo mais ou menos a mesma coisa em nichos diferentes. E você já vem com essa coisa da produção de conteúdo que dá um entretenimento e você monetiza esse negócio através de publicidade. Explica um pouco como é esse outro business e como que a galera que está nessa parte de infoproduto poderia se aproveitar melhor do tráfego orgânico. Vamos lá. Quando eu comecei em 2013,
A minha ideia era, vou criar um perfil e vou distribuir a audiência desse perfil no meu perfil pessoal. Isso aí deu errado. Tá, aí eu desisti dessa ideia e eu decidi criar um outro perfil que era um perfil de entretenimento. Na época era um perfil de memes, era diálogos no WhatsApp. Era uma época que eu era solteiro e eu gostava muito de ficar azarando as meninas no WhatsApp, mandando cantada. Era ridículo, mas eu falei, cara, dá pra eu tirar alguma coisa daqui. Os primeiros posts era justamente isso. Era pegar as coisas idiotas que eu fazia e eu postava ali. Só que isso fez muito sucesso. E aí o perfil começou a crescer. E a primeira forma de ganhar dinheiro com esse perfil era justamente através de publicidade. Não eram grandes marcas, eram marcas pequenas, né? Lojistas pequenos, enfim, pequenas marcas. E aí você vendia ali a postagem e aquilo já era um dinheiro muito legal, porque a gente sempre ficava na lógica de, é só um post. Eu só tô fazendo um post aqui para ganhar uma grana. E justamente era essa a ideia. Então, fui ganhando ali dinheiro com publicidade. O mercado da publicidade no Brasil, ele não é difícil. Ele não é fácil de se entrar, porque existem muitas agências que já cuidam de boa parte do dinheiro das grandes marcas, mas é um trabalho extremamente positivo de se fazer, porque em todo nicho existe uma possibilidade de você se associar a alguma marca que já gasta dinheiro com publicidade, só que você pode ser uma versão melhor para ela. Então, se você fala ali de fitness, com toda certeza existe um grande nesse nicho que adoraria te patrocinar ou colocar dinheiro em publicidade no seu nome. O grande ponto é que o nosso mercado, ele fechou as portas para isso, porque todo mundo fica com aquela de assim, eu não vou fazer isso não, porque vai que eu anuncio alguém e essa pessoa dá o golpe a alguma pessoa e depois suja meu nome. Cara, no fundo, isso não vai acontecer ou é bem pouco provável que vá, se você se associar a uma marca decente, que você confia, que você analisou o contrato, que você fez tudo que você deveria fazer para tomar essa decisão. Então, são publicidades gordas, são publicidades bacanas de você entrar, porque elas dialogam bem ali com o seu mercado. Então, acho que esse é o primeiro ponto quando você quer trabalhar com publicidade. No caso dos meus perfis, são perfis genéricos. São perfis um é de história, outro é de meme, outro é de curiosidade. Aí tem outros perfis de meme também, tem perfil de moda, tem perfil de um monte de coisa. O que mais monetiza hoje é o de moda e, segundo, o que mais monetiza é o de história. O de história, tudo é história. Então, eu pego o contexto de várias coisas. Por exemplo, eu fiz uma publicidade ontem, justamente ontem, 10h30 da noite. Era uma publicidade de um filme. E esse é um filme de um navio, que é um navio que ele tá em algum lugar aí parado, que virou um hotel, que ele chama Queen Mary. É um navio que existiu várias histórias dele e tal. E aí, o que eles me contrataram para fazer? Uma publicidade mostrando que tem um filme de terror que vai ao cinema dia 14 de dezembro, que é hoje, na data da gravação aqui. No dia que tá saindo, eu não sei. Ok, então eu vou fazer só uma postagem. Isso é o que eles me contrataram. Mas o que eu faço? Eu antecipo isso. Então, há 2 semanas atrás, eu postei um conteúdo que era uma manchete assim. Na Segunda Guerra Mundial, o Hitler, ele ofereceu $250 mil para alguém que conseguisse derrubar esse navio, porque os aliados estavam usando esse navio, que comportava muita gente, porque era um navio luxuoso, para transportar pessoas para a guerra. E estava sendo muito negativo para o Hitler e para a guerra toda, porque ele não tinha nada que tinha tanto poder igual aquele navio. Então, a primeira manchete. Só que, $250 mil na época era muito dinheiro. Ainda é, né? Claro. Aí, segundo post que eu fiz, eu mostrei uma cena, porque como esse navio ele tinha várias coisas ali meio que de terror, assim, né? Há algum tempo atrás, um grupo de, não sei se é cientistas ou alguma coisa ali nesse sentido, eles foram nesse navio fazer algumas pesquisas. E no meio de uma pesquisa dessa, num vídeo, apareceu como se fosse o rosto, assim, de uma menina numa fresta de uma porta. E é verdade isso. Inclusive, tem até um vídeo no YouTube com 1 milhão de visualizações. Eu peguei esse vídeo e eu postei justamente 10h30 da noite, que era o momento que todo mundo estava quase dormindo. E então, isso aqui não foi contratado. Mas o que eu estou entregando para a marca? Eu estou entregando para a marca resultado. Engajamento. Exatamente. É isso que eles querem. Eles não querem que você faça um post que você foi contratado. E a grande maioria das pessoas pensa nisso. Estou ganhando dinheiro para fazer um post. Não. Eu estou ganhando dinheiro para dar resultado para uma marca. E muitas vezes eu tenho que fazer mais do que foi contratado. Então, essa antecipação não foi contratada, mas faz parte do meu trabalho para entregar mais resultado
no post que eu fiz ontem. Então... Mas é você mesmo que pensa nessa estratégia ou a galera da sua equipe? Não, nesse caso, desse perfil sou eu que penso, mas sempre que a publicidade vai para um outro perfil, a gente pensa justamente a mesma coisa. Exemplo, semana passada a gente pegou uma publi da Sadia. E a Sadia, ela queria divulgar um vídeo de Natal que eles fizeram diferente. Certo. 2 semanas antes, o que a gente estava postando? Diálogos engraçados que envolviam Sadia. Então a gente fez 2 diálogos também engraçados que envolviam produtos da Sadia, mas sem menção de publi. Porque eu preciso levantar a bola dentro da minha audiência para depois cortar. Então é justamente isso que a gente fica pensando. Por isso que a gente pega publicidades tão grandes. O nosso grupo foi o primeiro a falar sobre, se eu não me engano, foi 100 anos da Petrobras no Brasil. A Petrobras contratou a gente para fazer essa publicidade no perfil de história. Então a gente trabalha com grandes marcas. O TikTok, quando veio para o Brasil, a gente foi o responsável por fazer as pessoas saírem do Instagram e baixar o aplicativo do TikTok. Tudo isso tinha uma lógica. Então é assim que a gente vai trabalhando. E a segunda pergunta que você fez foi sobre produção de conteúdo. Por que a minha produção de conteúdo é funcional? Porque eu não fico inventando moda. Existem 2 coisas que vão fazer um conteúdo performar, que é forma de editar e formato. Quando você está fazendo, por exemplo, a gente está num podcast. Tem uma câmera te gravando, ou que está ali, e tem uma câmera me gravando que está ali, e tem uma câmera geral. Vamos supor que a gente queira distribuir esse conteúdo nas redes sociais. Já existem vários podcasts no mundo inteiro que já fazem isso. Já fazem distribuição de cortes. Como eles fazem isso? Qual o tamanho da fonte eles usam? Como que é a cor da fonte? Como que geralmente é a edição da pessoa que está falando? Como que geralmente o corte começa, quando ele termina? Quantos segundos em geral tem os vídeos que tem mais performance? Como geralmente é a finalização e como geralmente é a legenda? Tá. No final você é muito bom em analisar os padrões. E é só isso que você precisa fazer para ter resultado num conteúdo, porque eu estou analisando tudo que foi feito dentro daquele tipo de conteúdo, né? Então, eu sei o formato dele, o formato é podcast. E a forma de editar? A forma de editar é com essa fonte, nesse lugar do vídeo, com essa cor, com essa proporção. Isso é o que fez com que a grande maioria dos posts tenham dado certo. Só que o que está por trás disso? Eu não entendo muito sobre PNL, essas coisas, tá? Mas eu entendo que existe dentro de todo ser humano aquela necessidade de sobrevivência. Todas as vezes que a pessoa olha para um tipo de conteúdo que ela nunca viu antes, ela sente que ela está perdendo tempo. Porque ela não sabe quantos minutos vai demorar, ela não sabe o que vai acontecer ali. E geralmente a gente fica receoso de assistir uma coisa que a gente não sabe como vai terminar. A gente tem a tendência de se engajar com o que é familiar. Exatamente. Essa é a palavra que define um conteúdo que tem bom engajamento. Então, se você entende isso dentro do seu nicho, você só precisa replicar isso. E aí as pessoas ficam naquilo, vou copiar de alguma pessoa. Cara, formato e forma de editar não é copiar. Copiar seria se a pessoa falasse assim no podcast, olha, para você ter resultado você precisa fazer isso e isso. Aí você vai lá e fala a mesma coisa. Isso é copiar. Forma de editar e formato não é copiar. Sim. Isso aí é o que está disponível de forma de edição na internet. Então, é assim que eu vejo a produção de conteúdo dentro das redes sociais. É formato, né? E maneira de edição. É isso que faz um conteúdo ter resultado. Cara, eu sempre falo que no digital, o sonho da galera é andar de Lamborghini e tal, ter esses carrões foda. E o meu sonho é colocar minha filha para andar de ônibus num lugar seguro. Assim que ela nasceu, isso se intensificou mais, assim. Então eu tenho vontade de morar fora do Brasil, para estar num lugar mais seguro. Enfim, várias coisas que eu pensava para mim, assim, e que eu não faria, tipo, tão rápido, por causa dela eu percebo que acelerou. E eu queria perguntar, o que mudou na sua vida depois que você se tornou pai? Alguns dos seus objetivos mudaram? Você continua querendo as mesmas coisas? Enfim, conta aí. Cara, a primeira coisa que eu não sabia o que era felicidade. Eu acreditava que felicidade estava numa coisa que eu não acredito mais que está. Quando eu peguei minha filha pela primeira vez no colo, eu entendi o que era várias das coisas que na prática a gente fala, ou eu tô com saudade, ou eu amo você, ou você é tudo pra mim. E você fala essas coisas sem saber o peso dessas informações, né? Quando eu peguei minha filha pela primeira vez no colo, eu entendi o poder dessas palavras. E muitas vezes, né, por que você aprende a amar? Porque nos primeiros meses de vida, essa criança, ela nem sabe que você existe. E ela não tá, ainda mais o pai. Ela tá cagando e andando pra você. Ela nem te olha, pra ela não reage, faz nada. E você aprende que mesmo assim,
uma pessoa que não te devolve nada. É a única chance que o ser humano tem de experimentar isso. Você amar uma pessoa que não te dá nada em troca. É a coisa mais perto do amor incondicional que você tem. E aí você entende como que é, cara, como é amar alguém. E foi ali. Sobre objetivos de negócio. Eu acho que acelerou, com toda certeza acelerou isso, porque eu quero ter cada vez mais tempo livre para ficar com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha. Hoje eu trabalho de casa, então querendo ou não, o meu tempo ele é ótimo, né? Porque eu posso sair de uma reunião, posso ali ficar um pouco com elas, a gente almoça junto. Então a gente já tem um tempo de qualidade bem bacana. Mas eu quero ter mais, eu quero que as minhas empresas elas vivam sem mim, se possível, né? Até vender alguns desses negócios quando eles estiverem, né, em alta. Então, acelerou com toda certeza. O meu objetivo de vida é um pouco parecido assim com o seu, mas eu quero ter muito filho. E filho é caro. Óbvio que tem a opção de não ser caro, mas hoje, pra criar bem e tal. Hoje do jeito que eu gostaria de criar a minha filha, se torna caro, né? E eu quero ter 5. Então se torna ainda mais caro, né? Esses dias eu estava conversando com a minha esposa e ela falou assim: Yezer, eu vejo você querendo esse tanto de filho, né? Eu também quero, óbvio e tal. E aí ela falou assim: mas você já pensou que a gente vai gastar pelo menos 50 mil reais de escola por mês? E, óbvio, 50 mil reais na realidade que a gente tá é super um dinheiro que é pagável, né? Só que 50 mil reais é muito dinheiro. E aí eu realmente fiquei refletindo, falei, cara, eu preciso ganhar mais. Eu preciso ficar mais rico. Para que 50 mil reais, não que isso se torne bullshit, porque nunca vai ser, é muita grana. Mas para 50 mil reais se tornar tão irrelevante assim, eu preciso trabalhar muito mais. E aí começou a acelerar outros processos, né? E eu já venho de um tempo que eu quero construir negócios para ser vendido. Não é tão simples como as pessoas dizem. Ixi, não é nem um pouco. Eu vejo às vezes as pessoas falando, a gente que já vendeu uns 2 ou 3 negocinhos aí sabe que é difícil. Eu vejo umas pessoas na internet, você entende que você já vendeu negócio, mas eu nunca vendi, eu tô no processo de entender isso. Mas eu vejo umas pessoas na internet falando, você fica rico, você monta uma empresa que tem valuation X, que vale tanto, você vende. E cara, na prática isso não é verdade, é difícil. Na prática a teoria é diferente. É difícil achar o comprador, é difícil arrumar a empresa. Só para arrumar a empresa, você leva algumas vezes até anos para arrumar uma empresa, para vender para alguém. Então existe um monte de coisa envolvida nisso. É um grande desejo meu, óbvio que tem várias particularidades nisso, mas eu acredito fortemente que eu vou me aproximar de onde eu quero chegar justamente vendendo negócios, porque chega um momento que o seu faturamento, apesar de ser relevante, ele tem, apesar da escala, até na escala existe um certo limite, o que pra mim não tinha. Eu sempre ficava pensando, cara, se eu faço 6 milhões por ano, já tá bom. Mas como que eu chego perto do meu objetivo, que enfim, é muito grande, fazendo 6 milhões por ano? Eu demoraria alguns anos fazendo isso e ainda tendo que diminuir o tanto de custo, né? Então tem várias coisas envolvidas ali. Só que para chegar perto desse objetivo, a melhor forma seria justamente vendendo a empresa. Então, eu tô num momento agora que antes eu não pensava muito nisso, né? Construir uma empresa para vender. Construir um negócio já começar um projeto querendo vender ele. E antigamente eu não tinha isso. Antigamente eu ficava muito vou criar aqui uma empresa que vai ter um bom faturamento. Hoje, uma das minhas empresas principal que eu quero vender, né, que é o Grupo de Achadinhas, o começo dela, um ano atrás, em novembro de 2022, essa empresa vai ser construída para ser vendida. E eu já sei até para quem eu quero vender. Que legal. Então, desde o primeiro dia de vida dessa empresa, a gente construiu ela pensando para quem a gente ia vender e como que a gente ia vender. Inclusive, a gente até recebeu uma oferta de compra, mas que não agradou muito, apesar de ser um grande valor. Mas é assim que eu tenho pensado em como que eu vou me tornar mais rico, né? Vendendo negócio. E no último podcast você falou o lance lá do 1 bilhão e tal, né? Pô, mas eu fico pensando, cara, no Brasil vai que você tem uma renda fixa alta de 1%. Tipo, se você tivesse 1 bilhão de reais, você ganharia 10 milhões de reais por mês. Tipo, você acha que você precisa ganhar 10 milhões de reais por mês para você poder ter esse tempo que você quer com a sua família e tal? Na verdade, quando eu disse, né... Como que é esse número aí na cabeça? Quando eu disse que eu queria me tornar bilionário, não é que é um desejo. É que com a idade que eu tenho, como eu quero que as pessoas vejam isso? Como não é pra parecer uma coisa... tá lá, mais um menininho emocionado falando que quer ficar bilionário, né? Na verdade, esse não é um desejo ardente. Que se eu fizer as coisas certinho, vai chegar nisso. Muito difícil eu não chegar nisso. Veja, eu tenho 25 anos, já tenho um patrimônio relevante acumulado, né? Tipo,
Já tenho 24 anos, tenho já viu esse meme, né? O meme da Betina? Já viu? O meme da o que ela fala lá, a propaganda da Empíricos, antigo, sim, exato. sim. Mas não é pra ser levado dessa maneira, sabe? É que se eu fizer meu trabalho certo, eu vou me tornar pela idade que eu tenho. Pode ser que não aconteça? Pode ser que não aconteça, mas se eu fizer o que eu preciso fazer, eu vou chegar. Não que seja a meta de vida. A minha meta de vida mesmo é ser pai. Ter um monte de moleque, poder curtir os moleques na sala, é isso. Eu estaria mentindo pra você se eu te dissesse que eu quero me tornar um empresário ferradão. Não. Porque eu fico sempre pensando que parece que, sei lá, quando você vai chegando num nível mais alto, isso invariavelmente vai tirar tempo, né? Acho que é aquela coisa, você vai ter que escolher uma coisa e renunciar a outra. Então, eu tenho um número, tipo assim, muito mais baixo que isso, que eu penso assim, que tem que ser o suficiente pra eu pagar as minhas contas, pagar as contas das minhas filhas, tal, se a gente tiver outros filhos também. Fora que esse lance de morar na Europa também, você não paga escola. Não? Tem mais esse benefício. Ué, então bom, né? Então tem 50 mil por mês. Eu pensava isso, eu pensava... Mas que número que é esse aí, Vinhas? Eu falava com a minha mulher nisso, assim, de, pô, você vai pagar... Se a gente tivesse 5 filhos, eu pensava que a gente ia pagar, tipo, 25 de escola, né? Acho que eu tava procurando uma escola um pouco mais humilde e tal, mas é isso. O problema é que eu moro em Alphaville, né? E aí é tudo o dobro. Tudo é caro, velho. Então, não, cara, assim, eu acho que é um número... Tipo, se você juntasse uns 10 milhões... Se você juntar uns 10 milhões de reais, você tira 40 mil reais por mês de renda, pra sempre. Então, cara, sei lá, se você pensar assim, pô, na Europa... Mas você é um cara simples, né? No quesito, assim, você é um cara que não luxa, não tem essa necessidade. Pô, mas 40 pau por mês é muita grana, assim. Não, mas o que eu tô te falando é... Assim, não pra ficar vivendo uma vida de luxo, né? Agora eu lembrei daquele meme lá da menina do HB20, viu isso? Não. Que, tipo, é uma menina que tá assim... Ela... Pô, depois, Ana, você põe o meme aí pra galera ver. É esse aqui. A gente conversou, trocou várias mensagens e tal, até chegou o dia da gente se encontrar. Ele foi buscar eu em uma das minhas mansões e adivinha... Eu não acreditei. Tipo, na hora da portaria... Como que ele foi te buscar? Não foi de helicóptero? Não foi de helicóptero. Foi de HB20. Aí eu não autorizei na portaria. Eu falei, não é aqui, não pode ser. E ele ficou me ligando. Meu Deus. Então, assim, quando a gente tem essas conversas, eu lembro um pouco disso. Mas você não tem umas vontades de ter umas Porsche, umas Ferrari? Não? Bom, eu nem tenho, mas assim... Se você ganhar 40 mil reais por mês e morar fora do Brasil, você pode ter, se quiser. Sim. Né? Tá. Eu não tenho porque, sei lá... Eu tenho vontade, na verdade, de não ter carro. De morar num lugar que você possa fazer tudo a pé e tal. Eu acho a vida mais agradável, assim. Inclusive naquele documentário da Netflix que saiu recentemente, que se chama Como Viver Até os 100 Anos, se eu não me engano. O cara fala que uma das características de todas as cidades que as pessoas vivem até os 100 anos... é que elas são muito amigáveis para os pedestres. Então você fica andando tal na cidade, você vai fazendo as coisas a pé e tal. Isso é uma coisa que prolonga muito a vida. Mas agora eu tenho uma curiosidade. Pô, você ganha... Eu sei que você ganha muito dinheiro, que você é muito rico. E que você gasta pouco. Não, menos do que você pensa. Não, você gasta mais do que você é bem pensa. rico, sim. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Onde você gosta de gastar seu dinheiro? Cara, uma parte muito grande do meu dinheiro eu gastei construindo minha casa. Aham. Né? Construí uma casa lá no interior e tal, que era pra eu morar. Eu ia construir essa casa. Eu pensei em construir essa casa antes de eu casar e ter filho e tal. Mas aí quando eu casei e ter filho, a gente acabou que decidiu que não morar lá. Então, sei lá, vou alugar essa casa, vou vender e tal. E assim, coisas bem simples, assim, eu penso em investir na coisa mais descomplicada possível, tipo renda fixa. Ah, você sempre pega seu dinheiro e investe. Na coisa mais descomplicada possível. Nesse caso, por exemplo, eu comprei esse imóvel, né? Entendi. Mas eu sempre tento... Você não tem, tipo assim, eu gosto de comprar um... Não, a gente compra empresas, né? Com a empresa... É diferente falar com Vinhas, né? Por quê? Você sempre está investindo. A gente compra empresas. Então, na nossa empresa... A brincadeira do Vinhas é comprar empresa, velho. Um dia eu vou chegar nesse nível aí. Não, mas, pô, a gente compra empresas que estão mais começando, assim, né? Que estão faturando lá 2 milhões, Mas esse 3 milhões. é assim que você, tipo, que você se realiza. Tipo, você se sente realizado e feliz por fazer negócios, comprar empresa, investir em pessoas. Não, eu me sinto realizado tendo minha filha, passando tempo com ela. Não, mas eu passando digo tempo no com os âmbito de amigos. gastar dinheiro. Ah, não, eu faço isso porque, pra mim, esse negócio é um meio para um fim. Entendi. Não é... Agora você fala assim, qual que é o fim do dinheiro? Pra mim, o fim do dinheiro, pra qualquer pessoa, na verdade, eu acredito que a única coisa em comum que todo mundo tem com o dinheiro é comprar autonomia e liberdade.
Então, do tipo assim, pô, tem uma coisa, eu tenho um trampo, aí eu não tô afim de fazer esse trabalho com tal pessoa. Se eu tenho já o meu dinheiro, eu falo assim, pô, não vou fazer isso. Ah, vou perder tantos R$1.000. Mas beleza, eu não preciso disso. Então, pra mim, o dinheiro é chegar nesse patamar, assim. Só, às vezes eu faço coisas que eu não tô tão afim de fazer, com pessoas que eu não tô tão afim de trabalhar. Mas que eu penso assim, pô, faz parte da minha responsabilidade para com a minha mulher, com a minha filha, com os meus sócios. Então eu faço, assim, mas eu acho que dá pra gente chegar... Não só eu, né, mas a empresa mesmo. Porque eu também não quero chegar num ponto assim, pô, eu sou rico, mas a minha empresa não, né? Então eu quero chegar num ponto que a empresa tem uma riqueza suficiente que a gente possa abrir mão de algumas coisas e isso não afetar tanto, assim. Mas hoje você tem um grupo de empresas, né? Isso. São quantas empresas? 14. Como que você faz para administrar toda essa quantidade de empresas? Bom, aqui a gente não administra as empresas, né? A gente é investidor dessas empresas. A gente só administra 2, que é o meu grupo, que é a Craft, então, que é meu grupo de mastermind, de mentoria e tal, e um negócio que eu sou sócio com o Ícaro de Carvalho, que é o Novo Mercado ao Vivo. Aí a gente participa ativamente dessa administração. Bom, tem o Lucas, que é o CEO do nosso grupo como um todo. Então, ele que cuida de todas essas coisas, né? Geralmente as pessoas classificam assim, né? CEO da porta para fora e CEO da porta para dentro, né? No caso dele é CEO, mas ele faz esse papel mais da porta para dentro. E eu faço esse papel mais de visão, relacionamento. Então, assim, o meu papel é apontar para onde o nosso negócio vai, propor de uma direção que a gente acaba decidindo junto e fazer o relacionamento com as pessoas. Então, me relacionar com as marcas, com as empresas, ser o rosto da empresa e estar aparecendo aqui, conversando com você. Mas da porta para dentro, praticamente, o Lucas que faz, e a gente só faz com essas 2 empresas. O resto das empresas, a gente criou uma estrutura para que elas se alavanquem. Então, a gente tem como se fosse um mastermind de tráfego, um mastermind de copy, um mastermind de gestão de projeto, um mastermind de time comercial. Então, a gente fornece essa estrutura para essas empresas se alavancarem sem que a gente precise colocar o nosso tempo pessoal lá, entendeu? Mas como que você começou isso? Porque, assim, beleza, você tem agora um grande ecossistema que trabalha quase que sozinho. Como que você começou isso? Porque você sempre teve o Lucas, por exemplo? Cara, ele foi a segunda pessoa que entrou na empresa. Ele entrou na empresa para fazer o financeiro, mas eu vi que ele era um cara que era muito bom e tal. E ele foi pegando mais responsabilidades, até que ele eventualmente chegou nesse cargo de dirigir a empresa como um todo. E como que a gente teve essa ideia de pivotar o modelo de negócio? Porque a gente era uma agência de lançamento. Então a gente lançava várias pessoas e tal. Só que a gente percebeu que não ia dar para escalar se a gente tivesse que meter a mão na massa em tudo. Em 2021 a gente vendeu 2 operações nossas, que eram as empresas de inglês. Eu tinha uma que era minha própria professora de inglês, a Lilian, e a outra eram as gêmeas do inglês. A gente vendeu essas empresas, a gente ganhou uma grana, e eu falei, cara, vamos investir nas empresas de mentorados nossos, que eu já conheço o negócio, já conheço os caras, já ajudei eles a se alavancarem. E aí a gente tem um grupo de mastermind, que até que você participa, que tem 120 empresas, e dessas 120 a gente investiu em mais ou menos 12 ali, dessas empresas, e foi assim. Mas quando você investe, por exemplo, tem lá uma empresa de uma pessoa, você investe em cash e tem um suporte de pessoas que cuida dela, por exemplo. Tem gente que não adianta só ter dinheiro, tem que ter alguém para cuidar disso. Quem é que faz isso? A gente paga parte em dinheiro e parte em mentoria. Então a pessoa ganha alguns anos que ela pode ficar lá no meu mastermind. E também a gente fornece essa estrutura do tipo, essas pessoas todas que a gente formou na liderança, que a gente tinha na Gratitude, elas estão com a gente até hoje. Então tem, por exemplo, a Edi, que é a nossa líder de projetos. Ela ajuda as empresas a se estruturarem com o projeto. O André, que faz o tráfego. Tem a Melina, que faz a parte de vendas. Tem a Roberta, uma das empresas que a gente comprou, ela faz a parte de copy. Então, cada empresa ajuda em uma coisa. E essas aceleradoras dão essa estrutura para que essas empresas cresçam. Entendi. Então, foi uma construção ao longo de alguns anos, né? Ah, sim. A gente começou em 2015. Lançou a primeira vez em 2016, mas a gente começou em 2015. Então, a gente está entrando no nosso 9º ano no digital agora. E hoje como que você vê o digital? Já tá virando até uma entrevista eu te perguntando, né? Mas é que eu quero aprender umas coisas aqui com você. Como que você vê o digital em 2024
E o que você quer fazer para sua empresa continuar crescendo? Eu quero focar cada vez mais a nossa atenção nas coisas que a gente faz bem e nas empresas que estão dando mais certo. Então é igual aquela frase do Tim Ferriss que ele fala assim: é muito mais lucrativo e divertido você colocar a luz nos seus pontos fortes do que você ficar tentando consertar cada rachadura da sua armadura. Então, vamos supor, eu faço bem esse lance do Mastermind. O meu Mastermind acho que é o segundo maior do Brasil. E eu não me dediquei tanto a isso. Eu demorei para começar a me dedicar mais a isso. Então eu fui aumentando o nível de dedicação, só que você pensa assim, pô, ele é o segundo maior do Brasil e eu tô me dedicando mesmo a isso faz uns 3 anos. Então se eu tivesse me dedicado há mais tempo, ele poderia talvez ser o maior hoje do Brasil. Então o que eu poderia fazer para ele crescer mais e tal, para ser uma operação muito lucrativa como já é hoje. E não só isso, não só é uma operação lucrativa, mas como ele é o celeiro para que a nossa aceleradora se desenvolva. Porque é ali que eu conheço os mentorados, é ali que eu posso interferir no negócio deles, é ali que eu posso comprar uma empresa e tal. Então, focar nas coisas que a gente faz bem, em vez de ficar tentando atirar para todo lado. E a tendência que eu vejo pro digital é ele se apropriar mais de coisas que estão dando certo no mercado tradicional. Do tipo, insight sales, é uma coisa que já existe há décadas no mercado tradicional, e ele está vindo para o digital agora, faz 1, 2 anos. Então, eu vejo isso como um movimento dele se intensificar. Por exemplo, a leitura de dados. O mercado tradicional já faz muito tempo esse negócio do CRM, entender qual que é o seu cliente e tal. Em algum livro, que agora eu esqueci qual que é, eu acho que é no Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que eles contam a história de um supermercado que ele manda uma propaganda para casa da pessoa de coisa de bebê. E a pessoa nem sabia que ela estava grávida ainda. Mas pelo comportamento que ela tinha nas compras, então é tipo assim, pô, se a mulher começa a comprar isso, geralmente ela fica grávida. Então, tipo, o supermercado descobriu antes que a mulher que ela estava grávida. Ou seja, é um CRM ali, né? De acordo com o comportamento do cliente, você conhece o cliente sabe coisas do cliente até antes do que o próprio cliente. E isso no nosso mercado ainda era muito focado só o Facebook e o Google sabiam isso através do tráfego pago, mas agora as próprias empresas estão entendendo melhor o comportamento do cliente para fazer uma oferta mais assertiva e ele comprar mais. E hoje eu também vejo, mudando a linha de raciocínio, eu vejo que você é um dos caras que tem o maior networking do mercado. Assim, você conhece muita gente, você está próximo de caras que são muito grandes. Como que você julga que foi o processo de você se aproximar dessas pessoas? Você também tem um mindset que te ajuda a fazer isso? Tem um passo a passo, um organograma, sei lá? Não, é um pouco do que a gente falou no começo. Viver as primeiras intenções como um estilo de vida. O Tim Ferriss fala uma parada que é assim: você nunca sabe a pessoa que pode te colocar na capa do New York Times. Então trata cada pessoa como se essa pessoa pudesse te colocar na capa do New York Times, porque no final você não sabe quem vai poder. Então eu faço isso. Eu vou tratando todo mundo como se a pessoa fosse a pessoa mais importante da minha vida, mesmo que ela não seja, porque você não sabe quem vai ser no final. Então você vai plantando e eventualmente você colhe. Esse próprio negócio do novo mercado, ao vivo, pô, você concorda que teoricamente o Ícaro nem precisaria ter um estrategista para fazer isso? Mas eu tô falando pra ele faz tempo, pra ele e pro Jonas, cara, vocês deviam entrar nesse mercado de eventos ao vivo e tal, ia ser muito bom pra vocês. Sem pensar que necessariamente eles iam me chamar pra eu ser sócio. Eu tava só falando, cara, seria bom pra vocês entrarem nesse mercado, até que eventualmente eles me chamaram pra ser sócio. E isso abriu mais várias outras portas na minha carreira. Então eu vou fazendo isso. Por exemplo, eu já troquei várias ideias com a Priscila, falando, pô, você é sua melhor expert, dando força assim pra ela fazer o lance dela. E eu nunca fiz negócio com ela. E pode ser que ela nunca me chame, mas eu penso assim, pô, se eu tô perto dela e eu posso agregar valor, vou tentar agregar valor. Então, sei lá, nesse caso da Priscila, dar essa palavra de incentivo, ainda que a gente nunca faça nenhum negócio junto. Aí, por exemplo, esse último encontro de mastermind dela, ela começou a palestra dela, falou, pô, eu queria agradecer o Vinhas, porque muitas vezes eu não sei, assim, o que eu vou fazer com a minha carreira como expert, eu lembro dele falando isso, e aí isso me dá força. Então, eu penso isso, assim, sabe? Eu sempre quero que as pessoas lembrem de mim como uma pessoa que tá puxando elas para cima. E aí, eventualmente, isso acaba gerando parcerias, negócio e tal, mas não que isso seja o ponto número 1. Igual você contou, bem parecido com o que você falou antes. Não, é uma dinâmica um pouco diferente. Você sempre quer deixar as pessoas um pouco melhor do que elas são, né? Pensar assim, cara, como que eu poderia agregar valor para essa pessoa? O que eu tô enxergando no negócio dela, na vida dela, que ela não tá enxergando ainda? Então, por exemplo, no caso do Ícaro, ele já tinha uma base gigante de alunos, mais de 100 mil e tal.
Eu acreditava que era muito óbvio que se ele fizesse um evento ao vivo, ele ia colocar milhares de pessoas lá dentro. E se ele colocasse milhares de pessoas lá dentro, ele sendo bom do jeito que ele é, ele ia converter centenas e centenas de tickets de alto valor. E foi exatamente o que aconteceu. Ele colocou lá 4 mil pessoas no evento e fechou 600 pessoas na mentoria dele. Então, pra mim, isso era uma coisa óbvia, mas ele não estava enxergando isso ainda. Então, eu fiquei na cabeça dele 2 anos falando, cara, faz isso e tal. No caso da Priscila, eu acho que ela fala muito bem, ela se posiciona muito bem, ela é muito inteligente, ela tem um dos melhores produtos. Eu acredito que quanto mais ela colocar atenção nela como um expert, vai ser melhor para o negócio dela. Porque o negócio é 100% dela, a marca é dela, fica tudo para ela, o ativo. Então, eu falo isso para ela. Às vezes, ela não tá me enxergando isso tanto. Então, sei lá, eu faço esse papel. E não que isso vai ter um benefício direto para mim. Talvez nunca tenha. Mas eu acho que se você faz isso como seu estilo de vida para várias e várias e várias pessoas... Uma hora volta, né? Uma hora a coisa volta. Você falou uma coisa aí, quando você disse que você precisa colocar luz... nos seus pontos fortes. E você tem que... Como que é essa frase? Em vez de ficar tentando consertar cada rachadura da sua armadura. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque o digital, ele deixa as pessoas um pouco perdidas. Porque tem um monte de informação, né? E eu nunca descobri ao certo no que eu era realmente bom, assim. Acho que as coisas foram acontecendo pelo aquele princípio que eu te disse. Mas seguindo esse princípio que você disse, como que uma pessoa faz para descobrir no que ela de fato é boa, para ela levar esse conhecimento para a internet de alguma forma? Porque as pessoas elas não sabem descobrir isso. Uhum. Como que você diria para uma pessoa... Como que ela descobre onde ela é boa? Porque às vezes a gente fica olhando para nós mesmos e numa breve análise a gente acha que a gente tem um monte de coisa que é boa. Uhum. Na verdade, não necessariamente não, é. Nunca é. Primeiro tem aquela parada que o Scott Adams, ele fala assim, que o único jeito de você crescer na vida é você criar o seu próprio nicho. Esse cara, ele criou uma tirinha de quadrinhos de um personagem que chama Dilbert. É o 4º maior do mundo. Então sei lá, por exemplo, é o Garfield, Calvin Haroldo, a Mafalda e esse é o 4º. E ele fala o seguinte, ele fala, cara, eu não sou o melhor desenhista, mas se você juntar numa sala, alguns amigos, eu vou desenhar melhor que eles. Pelo menos eu vou ser um dos que desenha melhor. Entre os 25% dos que desenham melhor. Ele fala, cara, eu não escrevo muito bem, mas se você pegar uma sala com 50 pessoas ali, eu vou estar entre os 10 que escrevem melhor. Aí ele foi juntando, ele falou, por exemplo, negócios, por exemplo, vendas. Ele falou, cara, eu juntei essas 4 coisas, criei uma coisa única. Então eu penso isso, quais são as 3 ou 4 coisas que você faz um pouco melhor que as pessoas? Por exemplo, você não precisa ser o Michael Jordan em alguma coisa. O Michael Jordan sabe que ele é o Michael Jordan, o Neymar sabe que ele é o Neymar, o Messi sabe que ele é o Messi. Quando aquele talento é muito desproporcional. Só que todo mundo tem 3 ou 4 coisas que faz um pouco melhor do que a maioria das pessoas. E você pode combinar essas 3 ou 4 coisas e criar um nicho único. Então, a primeira coisa é isso, é pensar quais são as 3 ou 4 coisas que você é um pouco melhor que as outras pessoas, como você poderia misturar isso. E a outra coisa é a lei do esforço-resultado. Então, por exemplo, para eu fazer uma palestra boa, é muito esforço e um resultado ok. Muito esforço e um resultado ok. Então, eu não vou crescer na vida fazendo palestra. Porque eu faço muito esforço para ter um resultado bom, ok, nota 8, nota 7. Agora, mentorar as pessoas, que é uma coisa que eu já faço há muito tempo, é menos esforço para mais resultado. Então eu vou tentar passar a maior parte do meu tempo mentorando as pessoas, porque eu sei que eu vou ter menos esforço e vou dar muito mais resultado para a pessoa. E isso vai acabar se espalhando e tal, e você chega naquele ponto que você é tão bom ao ponto que você não pode mais ser ignorado. E aí aquilo vira um ciclo, sua marca cresce, e quando a sua marca cresce, isso vira um ciclo que se auto-perpetua. Então um negócio traz outro negócio, que um negócio traz outro negócio, um negócio traz outro negócio. É mais ou menos assim. E você acha que o digital ele é para qualquer pessoa? Depois que ela entende todos esses pontos aí? Acredito que tem lugar no digital para qualquer pessoa. Então, um cara é muito bom de exatas, ele pode trabalhar com tráfego pago. Um cara é muito bom com humanas, ele pode escrever. Agora, aparecer numa câmera, gerar conteúdo, ter milhões de seguidores, isso não é para qualquer pessoa. Agora, qualquer pessoa pode usar o digital para se destacar dentro daquela profissão dela e cada pessoa vai ter um nível ali. O Aguiar veio aqui e ele falou assim, cara, não é todo mundo vai ficar milionário com isso. Mas o cara que ganha 5 mil, ele pode ganhar 7, 8 fazendo isso. O cara que ganha 3 mil, ele pode ganhar 5, 6, 7. A pessoa que não tem trabalho nenhum, ela pode aprender a fazer suporte e ganhar seus 2 mil.
A barreira de entrada é muito mais baixa do que o mercado tradicional. Por exemplo, uma pessoa que estuda um pouco, ela pode fazer suporte e ganhar R$2.000. Para o cara arrumar um emprego no supermercado e ganhar os mesmos R$2.000 e trabalhar tipo, de um jeito bem mais difícil, pô, o cara tem que fazer uma entrevista, pegar uma fila, disputar com um monte de gente, ir num lugar e tal, e às vezes o cara vai ganhar menos que R$2.000, R$3.000 para fazer tudo isso. É que o digital, ele propõe, durante muitas vezes, né, que a pessoa vai ficar milionária, né? Ah, sim, mas isso é a mesma coisa que a faculdade. Se você pegar a propaganda da faculdade, o que a faculdade mostra? Um advogado super bem sucedido lá na Faria Lima e tal, não sei o quê. Quantos advogados daqueles que se formam vai acontecer isso? Poucos, né? Quase nenhum. Mas vai acontecer com algum? Vai. Mas quer dizer que a faculdade tá mentindo? Não, é que se a faculdade fizer uma propaganda e falar assim, ó, vamos entrar... Eu sempre falo do caso da minha irmã. Entraram 400 pessoas na faculdade, das 400 que entraram, só 100 chegaram no final, e dos 100 só ela tirou a OAB. Imagina se a propaganda da faculdade fosse assim, pô, dos 400 pessoas que entrarem aqui, só uma vai tirar a licença para poder trabalhar. Nem quer dizer que ela ia ser bem sucedida, ela só tirou a licença, a permissão para poder trabalhar. Pô, ninguém entra na faculdade, né, se fosse assim. É verdade. Então, eu acredito que isso é normal. É que nem o jogador de futebol. Quantos jogadores de futebol ganham que nem o Neymar? Eu tentei ser jogador de futebol, né? Eu fiquei jogando Ficou na peneira do São Paulo, né? Eu fiquei 2 anos jogando bola. E eu nem era ruim, cara. Eu era até bom. Pô, assim. Se você passou na peneira, já era bom. Eu joguei... É porque, assim, lá atrás, como que as coisas funcionavam? Você tinha as escolinhas, né? Eu não sei se funciona assim ainda. Você tinha as escolinhas, você pagava ali uma mensalidade para eles cuidarem do campo, né? Enfim, porque a escolinha, ela, por exemplo, a escola de São Paulo, eu morava em Brasília, então tinha uma escolinha do São Paulo em Brasília. E aí eles tinham todo um custo, né? Porque eles alugavam um clube e tal. E aí você tinha que pagar para jogar. Só que não adiantava você pagar para jogar se quando tinha um campeonato você poderia não ir. E eu ia nesses campeonatos. Então significa que eu não era ruim, tá? Só que o que acontece? Até muito plugando com isso aí que você tava falando. Teve um momento que eu percebi que eu não ia ser o melhor naquilo. E eu iria ter problemas por conta disso. Porque se eu não ia ser o melhor nisso, talvez eu colocar tanto da minha energia como eu estava colocando ali, seria um desperdício no longo prazo. Então teve um momento que eu percebi assim, eu falei, cara, talvez não faça sentido esse esforço todo que eu tô colocando aqui e eu larguei um pouco o pé. E aí, essa é uma pergunta importante que eu quero te fazer. Quando entender se o que você está fazendo de fato faz sentido ou você deveria ter dado uma pivotada, como você mesmo já fez algumas vezes no seu negócio, né? Inclusive... Eu acho que foi uma dessas pivotadas que você deu que te transformou num cara tão grande dentro do digital. Quando que você percebeu que você tinha que fazer isso? Cara, eu acredito que assim, isso que você falou, você gostava de jogar bola, você tem uma inclinação natural. Aí você tentou jogar bola, você viu que você jogava até que bem, só que na hora que você viu que tinha uns caras muito melhores que você falou, pô, não é aqui que vamos destacar. Então você vai tentando fazer coisas e aí você vê que nível que você tá dentro daquele universo. E aí você compara, pô, o lugar que você tá com o cara que tá no número 1. Tá muito longe. Você vê assim que você tá caminhando pra ali, Sim. Tem chance de chegar naquilo? Continua. Você olha e fala, cara, não é aqui que eu vou me destacar. Então eu fui fazendo, a gente foi tentando várias coisas e eu percebi que eu me destacava nesse lance de mentorar as pessoas do Mastermind. Teve várias coisas que você fez que deu errado. Várias. A gente tentou lançar influenciadores, tentamos lançar o Whindersson, deu errado. A gente teve agência, tentamos escalar essa agência. Assim, deu certo, mas chegou num determinado ponto, tava dando errado. No sentido assim, pô, a gente tá com 80 pessoas aqui e com 5 especialistas. A gente já não tá dando conta dessas 80 pessoas com 5 especialistas. A gente não vai conseguir ter 10. Não é nosso jogo. A Priscila Asilo, por exemplo, ela tem 200 pessoas lá na empresa dela. Ela lida bem com aquilo. Então, tipo, não é o meu jogo. É o jogo da Priscila, não é o meu. Tem uma outra frase que fala assim, o principal ponto para você vencer na vida é você descobrir que jogo que você tá jogando. Fala que tem muitas vezes que um cara tá jogando basquete pensando que ele tá jogando golfe. Não vai dar certo. A bola de basquete não é para bater com aquele taquinho de golfe. Então você tem que saber o jogo que você tá jogando. E às vezes tem que tentar vários até você entender qual jogo que você joga melhor. Cara, eu acho que isso é o que resume bem esse nosso papo aqui, que é justamente você entender o que você faz bem
e se abrir para a possibilidade de que você vai fazer várias coisas erradas até que uma delas dê muito certo. E quando você é novo, assim, que nem você, pô, é uma bênção, assim, você descobre muito novo que você faz bem. O Steve Jobs fala isso, ele fala, cara, a maior bênção da minha vida foi eu descobrir novo o que eu ia fazer bem. Porque eu tive tempo, muito tempo para me desenvolver naquilo. Mas isso é muito fato, Vinhas, porque eu, quando comecei, eu tinha um objetivo, ser famoso, porque sendo famoso eu acreditava que ia ficar rico. E eu tentei um monte de coisa também, como, por exemplo, no começo, eu tentei jogar bola, não deu certo, fiquei 2 anos lá. Aí, antes de jogar bola, minha avó tinha me colocado numa escola de música. E eu tocava uns instrumentos que ela queria que eu tocasse, mas eu não queria tocar aqueles instrumentos, eu nem gostava. Ela me colocou para tocar teclado, piano, flauta doce. E a real é que eu queria tocar guitarra e bateria. Era isso que ela queria que eu fizesse, sabe? E também não deu certo. Aí depois eu queria fazer teatro, e também não funcionou muito bem, eu não era muito bom no teatro. Aí na escola, que era justamente uma pressão muito que eu tinha dos meus avós, eu também não mandava muito bem. E olha assim, que eu era muito esforçado na escola. Só que eu sempre ficava naquela parada de, cara, pra que eu tô aprendendo sobre isso? Que se é uma coisa que eu pra que eu estou aprendendo o que é uma mitocôndria? Por que eu tô aprendendo sobre pteridófitas, entendeu? Se eu nem gosto disso. Enfim, e por consequência disso, eu era muito ruim na escola. Com exceção a uma matéria que eu gostava muito, que era história. Eu gostava muito de história, era uma das matérias que eu mais gostava e que eu performava muito bem. Sempre tirava notas além. Só que eu falava, cara, eu não quero ser um professor de história, não acho que é isso, porque eu queria me tornar famoso. Mas você gosta de estudar, né, cara? Eu gosto de estudar. Só que algumas matérias não adiantava eu estudar, que mesmo assim eu ainda mandava mal. E aí foi quando eu criei meu perfil. E antes de ter o meu perfil pessoal, que demorou 6 anos para eu criar o meu perfil pessoal, desde o primeiro Instagram que eu criei, eu fiz várias coisas. Teve uma dessas coisas que foi, eu pegava o perfil de várias empresas, tipo, vamos supor que o Vinhas no comecinho, ele queria ganhar seguidor rápido. E aí ele me procurava e falava, cara, eu quero que você atinja 10 mil seguidores aí na minha conta. Eu prestava esse serviço quando eu comecei. Só que era um serviço que eu prestava 1 por semana, que era no final de semana. Então eu vendia uns 4 desses por mês, porque dava trabalho fazer isso. Só que aí eu falei, cara, eu sou muito bom nisso, mas não tem como dar escala. E eu cobrava pouco também. E aí eu começo a perceber nessa sua fala o tanto de vezes que eu precisei mudar o que eu fazia para encontrar... Isso aí você foi adaptando até você achar o que dava certo. Esse pote, sweet spot, né? Esse lugar que você... Performa bem. Performa melhor coloca menos esforço e dá mais resultado. Mas foi difícil, realmente. Mas é uma jornada até chegar nisso. E você vai, e ainda ao longo da sua vida, você vai ainda perceber outras e outras. E eu falo isso assim, até falando um pouco do reflexo familiar, né? A minha mãe é uma pessoa que... Bom, o que eu acredito? Eu acredito que eu sou a junção do meu pai e da minha mãe. Não tem como você ser muito diferente dos dois. Algumas coisas são deles e não tem o que você falar, afinal de contas você é filho deles, né? A minha mãe é uma pessoa extremamente criativa e extremamente boa com vendas, e ela é muito boa com fazer coisas meio manuais, assim, ela é meio artesã, extremamente criativa. E a minha mãe, ela é uma pessoa que tentou várias coisas na vida dela, então, só que a minha mãe, ela sempre foi assim, ela fazia uma coisa e ela estava evoluindo, e quando ela estava num processo legal de evolução, ela decidia fazer outra coisa. Então ela nunca se permitiu a ver no que de fato ela iria ser muito boa, porque sempre que ela estava chegando num processo legal ali, começava de novo. Ela largava para fazer uma outra coisa. Então ela era ótima em começar as coisas e péssima em terminar. E aí é um ponto que eu acho que é importante dentro das redes sociais e no resultado, né, financeiro de qualquer pessoa. Você tem que ser muito resiliente nas coisas que você faz. Eu, por exemplo, posto desde quando eu tinha 15 anos. 7 conteúdos por dia, pelo menos. Então, assim, conteúdo. E aí você começa a se tornar bom em coisas, porque você foi extremamente repetitivo, né? Óbvio que tem prazo para repetição. Claro, se você faz uma coisa há 3, 4 anos e você não está vendo que você tem crescimentos, você tem que largar isso. Tem que se permitir largar as coisas também, dar um fim, né? Isso, não se apegar muito. Justamente. E entender para onde você quer chegar, né? Pô, eu quero ter tantos filhos, quero ganhar tanto dinheiro. Eu sei onde eu quero chegar. Essas coisas que eu estou fazendo estão me aproximando? Isso, exatamente. Ou estão fazendo com que... Me afastando. Exato, de alguma maneira, né? E, cara, você falou que você não gostava muito de estudar na época da escola.
E hoje você participa de vários grupos de mastermind, inclusive do meu, você sempre posta assim, quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar. Exato. E tal. Não, mas eu gosto de estudar. O problema é que na escola eu sentia que todo aquele meu estudo, ele de nada adiantava, porque mesmo quando eu ia fazer as provas, eu não tinha bons resultados, mas eu adoro estudar. Só que eu gosto, por exemplo, até trouxe um caderno dentro da minha mochila para anotar, eu gosto, né, de ficar guardando as coisas. Inclusive, ontem eu estava conversando com uma pessoa e eu dei um ensinamento bom para ela. Eu tenho vários cadernos, mas um caderno desse é um caderno vermelho, desse tamanho assim, mais ou menos, esse caderno. E nesse caderno, ele tem um título e embaixo dele tem várias coisas para me ajudar com aquilo. Então, lá, por exemplo, tem um que está escrito assim, como crescer no Instagram. Aí, nessa folha, tem tudo que dá para fazer para um perfil crescer. Só que essa folha, ela começa em branco e ela começa com poucas coisas. E aí, depois dos papos que eu vou tendo com as pessoas, eu vou anotando. Uhum. E é uma coisa muito legal de fazer também. Por exemplo, se você sabe que você vai conversar com alguma pessoa que vai te ajudar em algum aspecto da sua vida, guarde isso em algum lugar, mas não de uma forma bagunçada, como se, vou pegar aqui um papel e vou escrever. Não, esse meu caderno leva ele muito a sério. E esse caderno, inclusive, ele só fica em casa, porque se eu fizer alguma anotação em algum lugar, eu preciso levar essa anotação para casa. E passar limpo. Exatamente, porque daí isso fica guardado. Ou seja, eu gosto de estudar. O problema é que na escola eu sentia que eu estava estudando algo que eu não tinha nenhum resultado. Agora, na vida de empreendedorismo, você está estudando coisas que elas são práticas, aplicáveis. Por exemplo, no próprio craft, né? Eu sinto que, primeiro, eu tenho meu crivo. Tem coisas que eu estou escutando aqui que eu não preciso escutar. Então, será que faz sentido escutar? Eu ainda tenho que passar por esse crivo, né? Talvez não. Sim. Se sim, eu sou o primeiro a sentar e escrever. Você sempre senta ali na frente, fica anotando tudo ali na craft. Eu gosto, mas de coisas que de fato eu sinto que vai me levar para um lugar legal, entendeu? Não ficar... É que o nosso tempo é muito caro. Não tô nem falando, o meu tempo é caro porque eu ganho dinheiro. Não, o tempo de todo mundo é o nosso ativo mais precioso. A única coisa que você tem na sua vida é tempo. Por que você ganha dinheiro? Para você economizar tempo, para você fazer as coisas mais rápido. Por exemplo, por que você acha que os bilionários andam de helicóptero e jato? Porque eles estão comprando tempo. E é essa a vida, é sobre você ganhar dinheiro para comprar tempo. Por exemplo, ter os melhores médicos, ter o melhor plano de saúde, ter a melhor vida possível, poder fazer as melhores coisas, enfim. Então, você está justamente fazendo isso. Eu dou valor para esse ativo, porque ele é de fato mais valioso. E eu sempre fico imaginando, hoje eu sou um jovem, que tenho 25 anos, mas daqui 20 anos eu tenho 45, e 20 anos nem é tanta coisa assim. E eu que vou ter 45 daqui a 5. Tô fodido. Mas eu tenho certeza que durante... as suas escolhas hoje na sua vida, você olha pra isso. Cara, daqui 5 anos eu tenho 45 ou 40, sei lá. E o Lamp, que já tem 46? É complicado, né? Mas eu sempre gosto de prezar bem pelas coisas Teve até que fazer aquela reposição ali. Tava pintando uma clareira. Graças a Deus, isso aí não vai acontecer comigo, viu? Minha família é cabeluda. Cara, mas aí você participa de vários masterminds. Como que é o seu critério pra você decidir entrar num mastermind? E nesse tempo todo, assim, quais foram os maiores aprendizados que você tirou convivendo, assim, com tantos grandes do digital? Cara, por que assim, eu gosto de mastermind? Primeiro, o mastermind, ele tem várias coisas que fazem com que ele se torne um ambiente muito bom. E o primeiro, ele nem é tão positivo, mas ele no final se torna. Que o primeiro é o ego. Tem muitas pessoas boas ali. E não que o ego ele seja uma coisa extremamente ruim nesse primeiro ponto, mas as pessoas, elas querem dividir, porque elas estão ali num ambiente onde várias pessoas estão dividindo alguma coisa, elas precisam dividir. E, em geral, as pessoas tendem a dividir boas informações extremamente práticas e que vão te dar muito dinheiro. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente nunca é bom o quanto a gente acha que de fato é. Sempre vai dá uma abaixada na nossa bola. Exato. Sempre vai ter uma pessoa fazendo as coisas de um jeito mais fácil que o seu, gastando menos, tendo menos colaboradores e tendo um estilo de vida melhor que o seu. E aí você começa a se auto-refletir, né? Fala, cara, será que eu tô fazendo as coisas da melhor forma? Será que não dava pra fazer as coisas de um jeito diferente? Acho que esse é o segundo ponto. O terceiro, e pra mim um dos mais importantes, é contato. Eu aprendi na minha vida que uma das coisas mais importantes é você ter contatos, é você ter portas, é você conhecer pessoas... Ter pra quem ligar. Exatamente. É ter para quem ligar. Eu tenho um problema X.
Eu consigo ligar para alguma pessoa e me ajudar a resolver isso? Porque se você tem isso, você já zerou sua vida. Porque não tem mais nada que você possa fazer de mais incrível. Porque, fico imaginando, tá, se eu quiser abrir uma loja agora, ter uma loja de sucesso, com quem eu vou falar? Eu vou falar com a Sabrina. Se eu quiser falar sobre lançamentos, eu vou chamar a Priscila. Se eu quero falar sobre tráfego pago, eu vou chamar o Pedro. Se eu quero falar sobre ecossistema, empresas, sociedades, múltiplas empresas, vou falar com Vinha. Se eu quiser falar sobre um bom mastermind, eu vou falar com Vinhas. Então, isso se torna uma coisa extremamente poderosa na sua vida. É você ter com quem contar. Com quem você pode contar caso você precise melhorar. E eu nem estou falando de negócio, estou falando de vida. Quando você, por exemplo, você sabe que você não é uma pessoa tão boa assim com oratória. Quem do seu ciclo, e as pessoas que imaginando que, eu preciso falar com a melhor professora de oratória do Brasil? Não. Talvez você conheça alguma pessoa que é boa em oratória e você pode conversar com ela. Ela pode te ajudar. Então, no meu caso, eu procuraria o Summer. Eu também procuraria o Summer, né? Só que o Summer tá num ponto que eu não sei nem se dá pra atingir, né? Porque eu acho que ele virou o suprassumo da oratória. Mas enfim, eu tô em Mastermind por conta desses 3 motivos. E eu acredito que apenas esses 3 motivos já são relevantes o suficiente para você estar ali. Você tá comprando tempo, você tá comprando uma sabedoria que muitas vezes você nem sabia que precisava também, né? Sim. E o poder do mentor. Eu acredito que isso é uma das coisas mais legais. Você pega uma parada que você nem sabia que você precisava. Que você precisava, porque tem outra pessoa que tá um pouquinho na sua frente, ela já tá atrás daquilo. E aí eu costumo ir por conta disso. E você fez uma outra pergunta junto com o Mastermind? Não, eu perguntei o que você aprendeu nesses anos andando com os grandes do digital. Boa. Acho que o primeiro aprendizado veio justamente da generosidade. Uma vez eu escutei uma frase do Nigro que ele falou assim, que se você quiser ser grande na sua vida e você não for generoso, você possivelmente não vai ser grande. Então todas as pessoas têm isso em comum, elas são generosas. O segundo ponto que eu aprendi foi muito vendo o Joel. E eu gosto muito de aprender apenas vendo as atitudes das pessoas, porque a gente aprende mais com atitudes do que com palavras. E foi sobre posicionamento. Quando você deve falar, que hora você tem que falar, por que você está falando aquilo, o que aquilo vai gerar, né? Então, saber que hora você tem que falar alguma coisa, qual que é o seu momento. Então, é quase como posicionamento mesmo. Uma outra coisa que eu aprendi foi sobre modelo de negócio. Eu tinha um modelo que me dava dinheiro. Eu não tinha um modelo de negócio, eu não tinha uma empresa. Tanto é que se eu parasse de trabalhar, no outro dia eu estava quebrado. Então, era mais ou menos isso. Eu parasse de trabalhar por alguns meses, né? Então, eu entendi sobre o modelo de negócio. Outro ponto, amizades. A gente pode descobrir pessoas que são seus amigos e se preocupam de verdade com você, como o seu próprio exemplo, né? Que você falou que se preocupa mesmo com as pessoas. E eu sinto isso, é genuíno mesmo da sua parte se preocupar com as pessoas. Inclusive, quando eu entrei na Craft, uma coisa que eu fiquei muito impressionado foi que no segundo dia você me fez ganhar dinheiro. No segundo dia, literalmente, eu entrei e no segundo dia você tinha vendido eu vou falar número, obviamente, acho que é indiscreto, mas no segundo dia você tinha me feito ganhar muito dinheiro. E aquilo, por si só, me deu uma luz, né? Eu falei, cara, que legal esse ambiente. Um ambiente que você tá aqui e você tá aqui fazendo grana, né? E acho que isso é muito importante, né? Para as pessoas que estão nesse ambiente digital. Então, eu levo poucos conhecimentos, mas de uma forma extremamente profunda, né? Que eu poderia falar durante muito tempo. Mas aqueles 3 que eu falei são os que me motivam a seguir em grupos, né, como o seu, e assim, de verdade, não é nem fazendo divulgação do seu mastermind não, mas de fato, ele é um mastermind muito bom, não só pela quantidade de pessoas que tem ali, porque no primeiro momento eu falei, cara, tem muitas pessoas, mas são pessoas que elas podem te ajudar em vários aspectos diferentes, em momentos diferentes. Eu acho que essa pluralidade ela dificulta as panelinhas dentro do mastermind, então eu acho que isso é muito positivo. O segundo é que você, de fato, se preocupa. Você realmente quer ajudar. Eu já vi várias vezes você falando assim, cara, ajuda essa pessoa, faz isso. E junta as pessoas e faz negócio, que eu acho que é o terceiro ponto. É que você se preocupa no mastermind de fazer as pessoas ganharem mais dinheiro. Porque, eu posso falar assim, da minha impressão. Eu conheço muito mastermind que o objetivo é colocar dinheiro no bolso do dono. E o seu mastermind você até pode ganhar dinheiro. Eu acredito que você deva ganhar e você merece ganhar. Mas o seu cuidado é fazer as pessoas ganharem dinheiro. E eu acho que isso é uma das maiores, tipo, bênçãos, assim, coisas positivas
do grupo. Você se preocupa em fazer os caras ganharem dinheiro. Que é o jeito dos caras continuarem também. Só que não é todo mundo. Parece óbvio pra você, mas a grande maioria não pensa assim. É sempre, tô aqui no digital, o que mais que dá pra fazer? Dá pra fazer um grupo de mastermind. Pô, o grupo de mastermind, você cobra 50 mil reais por ano. Cara, se colocar 10 pessoas, você já tá faturando 500 mil. Meu Deus, que incrível. Aí faz um desse, no final das contas é só mais um lugar o pessoal tem muito esse negócio assim, né? Que nem tem assim... Mostra, tipo, um leão pra vender e o gatinho do Shrek pra entregar. É isso. Conheço muitos, assim. Mas, se a gente pudesse, até pudesse falar de uma outra coisa, que é... Você vai ser grande no mercado quando você se preocupar com entrega. Principalmente se preocupar com entrega. Tem que ser bom pra vender? Tem. Só que tem hora pra você ser bom pra vender. Não adianta nada você começar sendo o incrível pra vender se você não é bom pra entregar. Porque se você é bom para vender e ruim para entregar, você tem vida curta. Exato. Se você é ruim para vender, mas bom para entregar, você até pode demorar mais tempo para crescer, mas você sempre vai crescer. Se você começar sendo bom para entregar, ruim para vender e você for melhorando isso, você só vai escalando. Inclusive, eu conheço um exemplo disso que é o Perini. Ele era ruim para vender, mas sempre foi muito bom para entregar. Sério? Ele era ruim para vender? Você era ruim que ele era muito bom para vender? Não, ele era ruim para vender. Muito ruim, porque ele não acreditava nas redes sociais. Mas ele sempre foi muito bom para entregar. E aí, o que começou a acontecer? Ele começou a ficar bom para vender. E ele não para de crescer. Desde quando ele começou a vender os primeiros infoprodutos dele, ele só cresce. Porque ele se preocupou com entrega. E é um mercado que as pessoas veem, tem muita gente para alcançar, então não tô nem aí, porque eu alcanço mais pessoas. Na verdade, não é bem assim. Existe um número limitado de pessoas que, se você não se preocupar com a entrega, você vai ter problemas no futuro. Total. Pô, cara, queria te agradecer aí, sua participação no podcast. Valeu. E espero te ver aqui de novo, muito em breve. Foi incrível. Obrigado pelo convite aí, todos os telespectadores. Foi muito bom estar aqui. Valeu.